Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor seja com todos. Nós, mais uma vez, pela graça do nosso Deus, estamos aqui para mais uma live do Ministério Apostólico Chama no Altar. Eu quero agradecer a todos os irmãos que neste momento está em conexão conosco através do Facebook. Eu quero agradecer o pastor Anselmo, por todos os nossos irmãos, que é o nosso pastor presidente, por nos dar esta oportunidade neste momento de pandemia, de coronavírus, onde todos estão recolhidos em casa sem poder sair, principalmente aqueles que estão na área de risco, como eu e a minha esposa, a apóstola Heleni, já passamos dos 60 anos. E esta maneira é muito boa, porque nós, através dessa live, nós podemos transmitir e falar o coração dos nossos irmãos. Amém? Vamos então orar para nós começarmos. A nossa live. Amém? Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós entramos na Tua presença bendita agora, juntamente com os meus irmãos que estão ali do outro lado, para ouvir juntamente comigo a Tua palavra, o que o Senhor quer falar conosco. Pai Celestial, eu peço agora em nome do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor abençoe a cada irmão do Ministério Apostólico Chama no Altar, e assim também todos os amigos e irmãos que fazem parte de outras denominações, mas que são amigos do Facebook do Ministério Chama no Altar. Pai Celestial, nós Te louvamos e bendizemos a Ti, Te damos graças porque o Senhor está nos dando esta oportunidade de mais uma vez compartilharmos com os nossos irmãos a Tua palavra. Derrama a Tua bênção sobre cada um, sobre cada família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Você que está aí do outro lado, dê um glória a Deus. Amém. Nós já temos aqui 3 pessoas. Está aparecendo para mim aqui a Raíra, né? A pastora Raíra, provavelmente. Vocês me desculpem aí porque ainda não memorizei os nossos irmãos. A palavra que nós temos para meditarmos hoje, que o Senhor colocou ao nosso coração, está no livro de Salmos, o capítulo 11. Nós vamos meditar no capítulo 11. Esse capítulo tem 7 versículos. E o assunto é: a confiança do justo na batalha está em Deus. Ou seja, a minha confiança, a tua confiança está em nosso Deus, está no nosso Deus, o Deus a quem servimos mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso intercessor. Amém? Este livro de Salmos, esse capítulo 11 de Salmo, ele fala sobre Davi. Davi estava passando em momentos difíceis. Nós vamos ler e vamos comentando e meditando aos poucos e trazendo para nós hoje
na atual situação que nós nos encontramos. Amém? Abra sua Bíblia, abra o seu celular, o seu tablet e vamos ler Salmos, capítulo 11, do versículo 1 ao 7. Nós vamos ler todos e meditarmos. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor para a apóstola Eleni, que conectou agora, né? Glória a Deus. Então, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós vivemos uma guerra espiritual. A Bíblia frequentemente ela utiliza essa imagem. O crente luta contra a carne, luta contra o mundo, luta contra o mal, contra o diabo, contra as potestades e os principados. E aqui não é diferente com Davi. Este salmo, que foi composto por Davi, ele estava vivendo num contexto militar, possivelmente enfrentava o seu filho Absalão. Todos vocês conhecem a história de Absalão, o filho de Davi. Provavelmente ele estava enfrentando Absalão, algumas nações vizinhas naqueles dias. Então ele estava envolvido em uma guerra, tanto uma guerra literal como uma guerra espiritual. E a guerra espiritual é uma luta dramática contra os indivíduos. É o que está acontecendo com nós hoje, comigo e com você, com a minha família, com a tua família. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, desse coronavírus, e é uma guerra invisível, ou seja, é uma guerra espiritual. Nós não conseguimos ver este inimigo. Qualquer vacilo nosso, ele nos ataca. Amém? E aqui, através desta lição, e através do método que o Senhor está nos orientando através desta palavra, deste salmo, é para que nós, hoje, possamos ter mais fé em Deus. E nestes momentos que sobra muito tempo, nós dedicarmos mais essas horas, esses momentos, orando em espírito, lendo a palavra, amém? E na medida do possível, encorajando aos nossos irmãos através da comunicação, através do celular, através da mensagem, amém?
este é o momento de nós nos confraternizarmos uns com os outros, mesmo à distância, que é o que nós estamos fazendo agora, juntos com todos. Eu tenho certeza que aqueles que não estarão conectados agora, mas mais tarde, ao eles entrarem nos seus Facebook, eles vão ouvir esta palavra, esta mensagem, amém? Então, do versículo 1 ao versículo 3, a palavra de Deus, ela nos ensina e nos garante que o nosso refúgio é o Senhor. E diz assim: como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Ou seja, nós não temos que fugir para lugar nenhum. E ela diz assim: porque eis aí os ímpios armam o arco e dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Eu e você, nós somos retos de coração, somos escolhidos de Deus. E a Bíblia diz, a palavra está dizendo que os ímpios, eles armam ciladas contra nós. E ele vai chegar perto de você e vai dizer assim: você não está percebendo o que estão fazendo, o que estão tramando com vocês? Foge, vai embora. Eles colocam medo. Exatamente isso que está acontecendo agora, nesses dias, nessa quarentena. Quantas e quantas pessoas não estão com medo, amedrontadas, em pânico, sem saber o que fazer? Olha para um lado, olha para o outro, não podem sair. Muitos dos próprios amigos, dos próprios parentes que estão ali dentro da sua casa, convivendo contigo, são os primeiros a colocar o medo, ao temor no coração. Mas quando a palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio, nós não somos fracos. Eles diziam para Davi, não eram os inimigos e os distantes de Davi, era o próprio povo, os parentes dele que estavam ali no palácio comendo à mesa dele, dizia: foge, Davi, fuja. Existe um ditado no meio do povo brasileiro, principalmente desse povo de quadrilha, que ele chega para o outro e fala assim: a casa caiu. Até mesmo na polícia, ele chega perto do cara para pegar um ladrão, um transgressor da lei, e fala: opa, tu tá preso, a casa caiu. Eu imagino que eles chegavam para Davi e falavam assim: olha, Davi, a casa caiu. É o fim, vai embora, foge, vai para o monte. Ou seja, vai lá para Jerusalém, corre para lá, se esconde. Mas não, Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Nós temos que ser assim. E ele não fugiu, Davi não fugiu, ele se apegou a Deus, né? Ele se apegou a Deus. Ele não deu ouvido à fofoca, ele não deu ouvido a nenhuma fala daqueles que diziam ser seus amigos. Assim também, meu irmão e minha irmã, você tem que fazer. Não dê ouvidos àquelas pessoas que estão incentivando você, te amedrontando, colocando medo na sua mente, no seu coração, para você desistir da tua fé, para você, como diz o ditado popular, chutar o pau da barraca e sair da presença de Deus. Não faça isso, porque é isso que o inimigo quer. Aqui nós temos o exemplo de Davi. As pessoas que se diziam amigos e o aconselhavam, só resta fugir, eles diziam para ele. Eu tenho certeza que o mesmo acontece comigo e com você. Muitos chegam e dizem para você: não adianta, tem que fugir, tem que desistir. O que você vai fazer? A igreja não vai mais abrir, não vai mais voltar a funcionar a igreja. E aí fica criando situações
ficam com mentiras e tira você do foco, que é o foco mais importante, o foco principal do cristão é Jesus. É Jesus Cristo, o ressurreto. Amém? Nós vivemos dias difíceis. Esses dias está difícil para todos. Esses dias estão difíceis para todos. Todos estão passando por dificuldade. Tanto os cristãos como aqueles que não são cristãos. Tanto eu e você que teme a Deus, como aqueles que não temem a Deus. Então não está fácil para ninguém. E o versículo 4, do 4 ao 7, ele nos ensina e ao mesmo tempo ele nos afirma, porque Deus reina. Olha só, porque do 4 ao 7 ele vai dizer, porque Deus reina. Davi podia continuar lutando, pois seu fundamento era Deus. Porém, ter um refúgio nem sempre significa estar salvo. Naquela época, vocês conhecem a história do povo hebreu? Naquela época, quando o inimigo chegava, quando o exército inimigo se aproximava, eles corriam para os abrigos. Eles corriam para se abrigar, procurar abrigos, cidades muradas, cidades protegidas de muro, de montanhas, que dificultasse o acesso do exército inimigo. Eles corriam para este lugar. Mas o cerco do inimigo ele poderia levar o refúgio a se tornar uma prisão ou até um túmulo, porque eles cercavam ali e não entrava e nem saía ninguém. Quer dizer, a pessoa estava no refúgio, mas o refúgio se tornava para ele uma prisão. Amém? Está entendendo? Você está me entendendo? Sim ou não? Então hoje as pessoas ficam falando, colocando mentiras na sua mente, colocando medo, pavor e terror, e você entra em pânico. E ao invés desse recolhimento social, desse recolhimento em casa, ele passa a ser para você uma prisão, um túmulo. Você fica prisioneiro, é como se estivesse morto, e você entra em pânico. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer a tua confiança. Você tem que confiar plenamente em Deus. Você tem que ter uma fé genuína em Deus. Amém? No entanto, o refúgio de Davi era seguro, pois o Deus de Israel reina sobre tudo. Assim nos diz o versículo 4. Olha o que diz: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos, olha só, os olhos de Deus estão atentos às pálpebras dos olhos de Deus. Eles sondam os seus filhos. Quem são os seus filhos? É eu e você, é todos os nossos irmãos, é toda a sua igreja nesta nação e na face da terra. É a noiva de Cristo. Somos os filhos de Deus e Ele está de olho, Ele não deixa desamparado. Você tem apenas que crer. Você tem que crer. Tem que impulsionar a sua fé em Deus, no Altíssimo, no Soberano. Amém? Glória a Deus. Por quê? Isso significa que nós podemos confiar em Deus. Amém? Nós não temos que confiar no homem para que venha nos socorrer. Não.
a confiança de Davi era somente em Deus. Ele pensava consigo: Deus reina, eu sei que Ele está lá no seu trono e de lá Ele está olhando para mim, porque assim diz o versículo. E ele tinha toda essa certeza, porque Deus é rei e é juiz. Ele reina sobre todas as coisas, todas. Eu falei, todas as coisas Ele reina. O seu poder, o poder de Deus, ele é eterno. Jamais Ele deixará de reinar. E o seu poder é eterno. Nós vemos lá em Jeremias, você pode ler depois, lá em Jeremias capítulo 10, verso 10, anote aí, para você ler depois. Em Jeremias 10, capítulo 10, lá nos ensina, lá diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno, do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Amém? Glória a Deus. Então esta é a fé. O crente vive pela fé. Nós vivemos pela fé. Amém? Não havia naquela época divisão de poderes. Naquela época não havia. Hoje nós temos, hoje nós vemos. Vocês estão vendo na televisão, no rádio, quando você liga a televisão, rádio, nos meios de comunicação, nas mídias sociais, o que você vê é a briga dos políticos. É uma divisão terrível entre eles, uma ganância terrível, uma ambição terrível. E a nossa obrigação como cristãos, a minha e a sua obrigação como cristãos, nós temos que orar por nós, por nossa família, e orar também por estes governantes. Amém? Está claro para você, meu irmão? Então é isso que nós temos que fazer. Naquela época não havia divisão de poderes. Não havia executivo, não havia judiciário, não havia legislativo. O rei normalmente era a última instância, era o rei. E aqui nós vemos que ele estava passando por essa dificuldade. Estava passando por essa batalha. Amém? Deus, como rei, todo o universo para sempre fará justiça. Ele completa todas as obras do homem. O verso 5 diz que o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Deus, ele julga todos os homens, tanto os justos quanto os ímpios, o que ele ama e os que ele abomina. Por isso a Bíblia fala: socorro aos justos e castigos aos ímpios. Você é justo, você é um cristão, você é justo. A Bíblia está me dizendo aqui que ele socorre. Ou não está dizendo? Aqui está dizendo, na minha Bíblia aqui está dizendo, no versículo 5, no versículo de número 5, que ele ama o justo e que ele prova o justo e o injusto, mas o justo ele ama, ele socorre. Agora o ímpio, ele abomina. Aqui é feito um contraste, o verso 6 e 7, diz assim: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Olha que glória, que beleza, que bom. Para os injustos, aqui como nós acabamos de ler, ele faz descer fogo e enxofre, fogo abrasador, que será o seu cálice, ou seja, que será a bebida deles. Mas para os justos, ele faz a justiça e nós vamos contemplar a face de Deus. Aqui está dizendo
e os retos lhe contemplarão a face. Ou seja, se nós ficarmos vivos quando Jesus vier para o grande comissão, nós vamos vê-lo face a face. Se nós morrermos, nós vamos abrir os olhos face a face, porque nós vivemos na graça, nós vivemos no Evangelho da graça. Amém? Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Então, meus irmãos, meus queridos, não vamos entrar em pânico. Viver é lutar. Enquanto nós vivemos aqui neste mundo, enquanto nós vivemos aqui neste mundo, nós teremos luta. Principalmente no que se refere à esfera espiritual. Quem está me entendendo? Às vezes você sente uma angústia, amanhece o dia com aquele pesar, com aquela coisa ruim, de uma dor no coração, ou aquela agonia, como se algo estivesse acontecendo. Isso é angústia espiritual. Essa é a guerra espiritual que nós passamos. Mas quando nós sentimos isso, você sente pavor, você sente medo. Tem pessoas que vê vultos, tem pessoas que têm medo do escuro. Isso são guerras espirituais, são guerras contra aquilo que nós não estamos vendo. Hoje você vai sair na rua, nessa época de pandemia, você vai sair na rua, eu vou colocar a máscara, porque você não está vendo, mas você vai se proteger. Se proteger de quê? Você está vendo? Não, mas é uma guerra espiritual. Vocês estão entendendo? Então, enquanto vida nós tivermos e estivermos aqui neste plano, neste mundo, nós teremos lutas, principalmente nas guerras espirituais. Porque a guerra material, essa nós temos constante. Por quê? Por causa da nossa natureza. Eu já falei várias vezes, o pastor Anselmo já falou várias vezes da natureza humana. É a minha natureza e a tua natureza que faz nós sofrermos as guerras materiais. A nossa vontade. Porque a vontade da nossa carne, jamais a nossa carne, ela vai desejar algo espiritual, ela vai desejar algo de bom. A sua carne jamais ela vai impulsionar você a ler a Bíblia. A sua carne jamais ela vai impulsionar você a orar por alguém ou a orar por si mesmo. Ela não vai. Jamais ela vai impulsionar você, a tua carne, para você ir ao culto. Não vai. Agora, o teu espírito, o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim e de você, esse sim, ele vai impulsionar, vai convencer você do erro, da justiça e vai fazer você orar, ler a Bíblia, ir à igreja, cumprir com os compromissos da obra do Senhor. É uma coisa muito séria que muitos às vezes não sabem e não entendem. Eu já vi o pastor falando muitas vezes sobre isso. É o compromisso. Se você se compromete a fazer algo na obra de Deus, se você compromete a fazer algo por alguém para ajudar, ou seja lá o que for, você tem que cumprir. Você tem que honrar a tua palavra. Por quê? Porque você é diferente, você é um cristão. Você não mente, você não rouba, você não faz nada de errado mais. Você agora procura ter uma vida de santidade. E por isso, nós temos que honrar a nossa palavra. Amém? Glória a Deus. Nós devemos crer que a vitória virá para nós. Deus é o nosso refúgio e Ele reina. Não se esqueça disso. Já vou encerrar agora, mas fique com isso na sua mente. Deus é o nosso refúgio. Ele reina e Ele tem poder sobre todo o mal, sobre tudo aquilo que quer nos prejudicar. Amém?
Glória a Deus. A nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está em Deus. Eu vou orar agora para nós encerrarmos. Amém? Pai Celestial, em nome do nosso Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos a Ti nesta hora. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós, de estarmos na Tua presença, juntamente com os nossos irmãos, através desta live, para que todos nós pudéssemos receber de Ti a Tua palavra, a Tua orientação para as nossas vidas, para destes dias de pandemia e todos os dias das nossas vidas enquanto estivermos aqui, enquanto o Senhor não vier para buscar a Tua igreja. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aí onde você está, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém.